não entendo por que o Espiritismo falar tanto de Jesus se o Espiritismo se propõe a ser uma quase ciência e universalista. Por vezes parece um apêndice do cristianismo. Como eu posso cobrar que alguém conheça os ensinamentos de Jesus se essa pessoa vive numa ilha afastada, no meio do Oceano Pacífico, ou numa tribo isolada na Papua Nova Guiné? Não seria mais coerente falar de Jesus como sendo uma pessoa iluminada, como outros que o planeta já viu, como por exemplo Buda? Sem dúvida nenhuma, mas isso não está descartado. O que nós procuramos dentro dos ensinamentos de Jesus não é a adoração a Jesus, é a busca da vivência de seus ensinamentos, que estão em Krishna, estão em Buda, estão em Jesus, estão em tantos outros. Então, o que que a gente pode perceber? Que na nossa sociedade ocidental, Jesus tem uma proeminência muito grande. Mas se eu sou um oriental e me aproximo da doutrina espírita, aqueles que são os chamados iluminados da região que eu vivo podem ser excelentes instrumentos de orientação. E o mais importante não é a figura, o que mais importa não é o mensageiro, é a mensagem. E por que, que o Espiritismo tem essa proximidade tão grande com a mensagem de Jesus? Por uma razão. Quando Allan Kardec percebeu que a situação dos espíritos do mundo espiritual era diferente, de uns felizes e outros infelizes, ele se questionou por que uns estão bem e outros não. Qual é o que justifica ter um espírito feliz e um espírito infeliz? O que foi que aconteceu? E ele foi analisar a história de vida dessas entidades. O que ele descobriu? Que aqueles espíritos que tinham uma proximidade com o bem, que faziam o chamado bem, eram, consequentemente, espíritos que, de certa maneira, tinham maior chance de se apresentarem bem do lado de lá. Aí que ele concluiu, olha, quando a pessoa faz o bem, ela fica bacana do lado de lá. Quando a pessoa é egoísta, é orgulhosa, ela não fica bem. Aí ele começou a perceber que princípios morais apresentavam melhor condição de sucesso no mundo espiritual. E aí ele vai concluir que na mensagem de Jesus está a melhor receita do que é o bem. Mas eu recomendo a você a leitura da questão 982 de O Livro dos Espíritos. A palavra Jesus não aparece nessa resposta. Ele pergunta como deve se fazer para ficar bem no mundo espiritual. E ele diz a prática do bem. E na sequência diz o bem, ora, o bem é sempre o bem, independente de qual caminho a ele conduza. Pode ser Buda, Krishna, Jesus, não interessa. Só que a mensagem de Jesus, ela tem o condão de ser muito nítida na proposta interpessoal. Por isso que ela é tão buscada pela doutrina espírita. Mas a gente não tem o pensamento de Jesus exclusivamente como sendo a única informação preciosa em termos morais. Muitos outros também trazem grandes contributos e podem ser utilizados como referências para as nossas vidas.